Oi, não, vamos começar. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas aqui, trazendo hoje o review de uma obra que eu terminei recentemente e achei assim incrível. Pensei que eu precisava compartilhar aí com vocês, que é uma obra que a Panini começou a lançar agora no Brasil, da autoria de Hajime Komoto, que eu estou falando de Mashle, Magia e Músculos. Gostei bastante, né? Fiz a primeira leitura, depois tive que dar uma lida por cima aí em alguns aspectos que eu tinha deixado passar para ver se era isso mesmo, para trazer esse review aqui para vocês. Falando, né, sobre a história em si, depois eu vou abordar cada ponto, né, mais devagarzinho, mas começando com a história, né? Imagina que você vai parar num mundo, não é um isekai, tá? Mas imagina que você tem um cara porradeiro e ele vai do nada parar num... Do nada não, ele nasce lá, né? Num mundo onde a magia é tudo. Inclusive, o que define o seu status social é a quantidade de magia que você tem. Quanto mais magia você tem, mais elevado você está nessa hierarquia. Né? O que me lembrou bastante Black Clover, e eu fiquei assim, nossa, mas será que o cara só fez um Ctrl+C e Ctrl+V ali? E achei muito bom que não é isso, né? Apesar do Mesh ser um pouco inocente, vamos dizer assim, e voado, né? Ele é um cara completamente poucas ideias, porradeiro mesmo. Com ele não tem meio termo. Engrossou com ele, ele vai te moer na porrada. Só pela capa aqui você já vê que ele também não tá de brincadeira para muita coisa, né? E essa capa me lembra muito essa capa aqui, muito mesmo, tá? Se você não achou parecido, que pena, eu achei bastante. Principalmente as feições dele, a maneira como cada um, né, tá segurando a varinha, o outro tá segurando a espada, mas me lembrou bastante um pouco da capa de Bleach, né? E a personalidade dos dois, eu não diria que é parecido, mas assim, as aspirações dele, né, do Mesh, realmente me lembram um pouco o Ichigo, né? Essa coisa de, eu quero viver em paz com a minha família, eu vou proteger as pessoas que eu amo, né? Se eu não proteger quem é mais fraco que eu, vou ficar com a consciência pesada. É uma cena do labirinto, lá mais pra frente, eu vou falar um pouco dela depois, mas eu gostei bastante. E depois que eu terminei a leitura, né, eu fiquei pensando que a construção do mundo, falando agora um pouco do mundo, né, de Mashal, a construção do mundo ela foi muito bem feita ali, é tudo muito bem redondinho, né, nada tá ali por acaso. Inclusive tem algumas falas que me fazem pensar que talvez a gente seja depois transportado para uma outra realidade, né, levando aí para o lado do roteiro que nada é dito sem razão, nada é mostrado sem razão. Nosso querido amigo, colega de quarto do Mesh, ele vive dizendo que neste mundo a magia é tudo, e magia é tudo o que importa, né? E o visionário, que é a pessoa escolhida, né, pela escola de magia, anualmente ele é tratado como um deus. Então eu fico pensando, será que a gente vai depois ser teletransportado para um mundo onde os seres humanos não têm magia? O normal é não ter magia, né? E se você parar para olhar um pouco o mundo de Mesh, lembra muito uma outra obra famosíssima que a gente tem aí, que é Harry Potter. O Harry Potter dentro da escola, eles têm as aulas, né, de magia, onde eles aprendem a preparar poções, onde eles aprendem feitiços, inclusive feitiços de abrir de abrir portas, de abrir cadeados, e esse é um dos primeiros feitiços que o Mesh é, tenta aprender na escola, mas a gente sabe que ele não tem magia, então ele dá um jeitinho ali de quebrar o cadeado e mostrar para a professora que ele também conseguiu fazer. Outra coisa que me chamou a atenção na construção do mundo é que existem feitiços, os feitiços são lançados com as varinhas e eles têm um nome, e cada feitiço ele tem a sua funcionalidade, né? Então a gente tem, por exemplo, o Gravioli, que é um feitiço gravitacional, ele é usado no Mesh, lá no último capítulo, né, numa batalha que ele está tendo, e é um feitiço usado justamente para fazer com que a gravidade pese sobre o adversário e faça com que ele vá ao chão, né? Tem outros feitiços, tem feitiço para aprisionar, tem feitiço para causar impulso e jogar o adversário para longe ou para espantar o adversário.
E todos esses feitiços têm um nome, então a gente vê aí que o autor ele teve uma preocupação de não ser só aquela coisa de lançar poderzinho sem nome e pronto, né? Ainda sobre o mundo, a questão das profissões, lembrando que se o tema é a mágica tem que estar presente em tudo. Então você vê que todo mundo tem a sua profissão, as pessoas têm emprego comuns, mas o que achei mais interessante é que a mágica está presente ali para fazer comida, para prender as pessoas, para punir as pessoas, no exame de admissão da escola, nos jornais, em tudo a mágica está presente. Isso é muito importante na construção de um mundo, porque a gente precisa, né, ver o tema ali conectando tudo bonitinho. E acredito também que deva haver algumas restrições, como a gente tem, por exemplo, em Fullmetal, que não se pode transmutar ouro ou a vida humana, né? Então deva haver alguma coisa envolvendo isso também para que ninguém use magia para fazer dinheiro, né, por métodos não convencionais e feitiços proibidos, como a gente tem aí em todos os mangás, né, que falam de magia, né? Como, por exemplo, em Atelier of Witchhead, que eu vou trazer aí logo em breve. Falando sobre os personagens agora, logo nesse primeiro volume a gente é apresentado a uma porrada de personagens. São nomes bem fáceis de lembrar. A minha mente é que não ajuda muito, mas eu vou tentar lembrar o nome de todo mundo direitinho. O primeiro personagem que a gente tem, né, é o senhor Born Dead, que é o pai adotivo do Mesh. Isso é um pequeno spoiler que fica aí, e é o que me faz pensar que talvez sejamos, né, posteriormente transportados para uma outra dimensão onde a magia não é tão comum assim, pois Mesh ele foi encontrado, né, no topo de um edifício. O Sr. Burndead, que também é uma pessoa que nasceu sem magia, ele ia acabar com a sua própria vida por se achar um inútil e tudo. E aí acabou que ele encontrou o Mesh e decidiu dedicar a vida dele àquela criança. Outro fato interessante que eu quase esqueci aqui sobre a criação do mundo é que, se a magia é importante e todo mundo nasce com magia, é necessário identificar as pessoas que não têm magia. E como elas se identificam? Não tendo nenhuma marca no corpo. Na sessão de perguntas e respostas ao fim do primeiro volume é dito, fazem uma pergunta ao autor e o autor diz que a primeira marca, né, que existe no corpo de um mago, ela é sim marcada no rosto, mas me fez pensar que talvez hajam outras marcas, então, à medida que ele vai se graduando, por exemplo, quando ele termina a escola de magia ou quando ele ascende a um cargo muito alto, por exemplo, no Ministério da Magia, que é a instituição maior do mundo dessa obra. Voltando a falar sobre os personagens, a gente vê que eu vi, por exemplo, que dentro dessa infinidade de personagens teve uma coisa que me deixou muito feliz, que é, apesar de existirem vários personagens já no primeiro volume, né, nos primeiros capítulos que são apresentados vários personagens, eles não são personagens genéricos, de aparências genéricas. Até do padeiro ao policial, todo mundo tem uma aparência bem distinta, com uma personalidade distinta. Então você sabe quem está fazendo cada coisa, quem disse cada coisa, quem está sofrendo determinada ação, quem está correndo, quem vai correr, quem está gritando, É uma coisa que me agradou muito nesse mangá, porque recentemente eu estava lendo um outro e era tudo muito parecido, os personagens eram muito parecidos, eu não sabia quem estava lutando, quem tinha morrido, quem estava morrendo, eu não sabia quem tinha desaparecido, enfim. Achei bem confuso, tive que retomar a leitura, então me desagradou bastante e isso eu gostei muito em Mesh. A gente tem a nossa primeira heroína aí, né, a Lemon Irvine, que é uma menina que aparece lá no labirinto, que é o segundo teste de admissão na escola Easton de magia, e ela aparece para tentar atrapalhar o Mesh. Mas por que ela é uma heroína? Porque ela foi coagida a fazer isso, né, pelo cara que não gostava do Mesh logo ali no início do teste, que é o aplicador. Depois a gente tem o Finn, que ele também vai ser o colega de quarto do Mesh, que também vai aprontar umas com ele por estar sendo também coagido a fazer isso. E o Brad,
Brad Coleman, que é o nosso primeiro vilão, digamos assim, que é o cara que faz o acordo com o Mesh para ele entrar ou tentar entrar na escola de magia, sem qualquer fé nisso, mas ele faz. Falando um pouco sobre a história, então, o que acontece é o seguinte: Mesh ele é louco por um docinho, né? Acho que se chama Cream, e ele vai até a cidade comprar um pouco desse doce. Só que o que, que acontece? Como ele não tem marca, as pessoas reconhecem, né, que ele é um sem magia e denunciam ele e a polícia vai buscá-lo. Mas por que elas denunciam? Porque nesse mundo não ter magia é um sinônimo de crime. Então essas pessoas elas não são nem presas, elas são simplesmente executadas. Até o momento não é dito por quê, só se sabe que isso é feito para que o equilíbrio se mantenha nesse mundo, né? Dito isso, algo que me chamou muita atenção é que o Mesh ele é muito forte, ele tem uma força física muito forte que faz com que as lutas, por mais que ele pareça em desvantagem, ele tem uma vantagem sim, porque como ele não está pegando leve com ninguém, justamente por não ter magia e não saber do que as pessoas são capazes, ele sempre vai no máximo dele. As pessoas que sabem que ele não tem magia vão subestimá-lo e aí que elas se dão mal. Foi assim no primeiro capítulo, com o Brad Coleman, que é o chefe da polícia, e achou que pegando leve com ele ia ficar tudo bem, subestimou e ele usou simplesmente a varinha para atravessar, né, a magia dele, e essa varinha acabou lhe cortando a face. E aí ele viu que ali ele não tinha a menor chance, mas prometeu ao Mesh que se ele fugisse, ele o continuaria perseguindo e essa perseguição não acabaria nunca. Se ele quisesse viver em paz, então que ele aceitasse um acordo de tentar se tornar o próximo visionário, né, da escola Easton de magia. O que é esse visionário? Ele explica que o visionário do ano é uma pessoa que tem as notas mais altas, as notas mais elevadas da escola, e ela é simplesmente cultuada por todo o país como um deus, né? Então ele alcançando esse nível de visionário, sendo cultuado, a vida dele mudaria, porque ele não teria mais que se preocupar em deixar, né, os lugares onde ele porventura começasse a morar para fugir, né, da polícia, por ele não ter magia e nem o seu pai adotivo, né, o Sr. Burndead também não ter magia. Depois que ele entra na escola, né, algumas coisas vão acontecer e vão fazer com que ele crie alguns inimigos. E um desses inimigos é o Cavill, que é o filho de um funcionário do alto escalão no Ministério da Magia, que pede ao vice-diretor que cuide dele dentro da escola. Mas Cavill, ele é aquele rapazinho sem vergonha que gosta de fazer bullying com todo mundo e usar o poder, né, que ele tem, o poder de persuasão que ele tem por causa do status social, para judiar dessas pessoas. Mas o Mesh, como um excelente protagonista, amassa a cara dele no chão e amassa o vice-diretor também. Achei muito interessante que depois perguntam ao autor se o vice-diretor saiu ou não da escola e ele diz, não, ele ainda está na escola, mas tomando muito cuidado para não passar pelos mesmos corredores que o Mesh. Depois disso, Mesh é chamado à sala do diretor e o diretor conta que, devido a isso, a expulsão do Mesh foi pedida de maneira imediata, é um pedido que vem direto do Ministério da Magia, mas o diretor diz que vai fazer vista grossa, pois acredita no que o Mesh está dizendo e acredita que ele é um grande candidato a ser o visionário e é uma pessoa que vai realmente revolucionar o mundo da magia, não pelo fato de ele não tê-la, mas pelo fato de que ele pode sim, com o coração enorme dele, com a bondade que ele tem, fazer com que as pessoas mudem a visão que elas têm sobre os sem magia. Além disso, um fato que me fez rir muito dentro dessa obra é que o Mesh simplesmente vira para o diretor e diz: se um dia você entrar no meu caminho, eu vou te quebrar na porrada. Então a gente vê que ele é um cara muito legal, muito gente boa, que adora os amigos, mas não pisa no calo dele, porque ele vai moer geral na pancada. A gente termina o primeiro volume com um desafio lançado aí para o Mesh por esse rapazinho aqui, que ainda não apareceu, né? Aparece logo no final, e ele aprisiona os amigos do Mesh, propondo a ele um desafio que ele só os libertaria se fosse derrotado. Então, espero que você tenha curtido esse review.
É um review curtinho para não dar muitos spoilers, porque senão acaba perdendo a graça, né? Se você curtiu, continua lendo, dá uma chance aí, pega os 2, 3 primeiros capítulos para você decidir se você vai comprar ou não. Se você decidir comprar, você já sabe onde encontrar, né? As Ruas Metal, se você não achar lá, dificilmente se acha em outro lugar, só na Panini ou na Amazon. Então, dê preferência para o nosso brother aí que está sempre fortalecendo a minha coleção aqui. Valeu? Até a próxima. Depois eu volto aí com o review de... Cadê? Dessa obra maravilhosa que tem uma arte linda, que é Atelier of Witch Hat. Valeu!